Olá, gente! Estamos aqui com mais um episódio do podcast dos programadores. Hoje eu tenho o prazer enorme de ter a Daniela Petruzalek, e ela possui experiência como desenvolvedora de software, pré-vendas, administradora de banco de dados e arquiteta de software. Hoje, Daniela é Product Owner no JP Morgan Chase & Co. e sua especialidade é engenharia de dados em desenvolvimento back-end. É reconhecida pelo Google como Google Developer Expert em Go e Google Cloud Platform. Ela também é Google Cloud Certified Data Engineer, Oracle Certified Professional e TEDx Speaker. No seu tempo livre, ela contribui para open source, joga videogames e brinca com gatos aleatórios na rua. Daniela, um prazer enorme ter você e muito obrigado pelo teu tempo aqui nesse sábado. É isso, eu que agradeço o convite, sempre é bom participar desses eventos de comunidade e poder contribuir um pouquinho de experiência que a gente tem. Daniela, conta pra gente como é que foi o teu começo. A gente estava conversando um pouquinho off aqui, falando ninguém nasce Google Developer Expert, né? Como é que você começou? Como é que você viu que computação, programação eram coisas que te interessavam? Bom, isso vai desde a infância, né? Eu tinha um tio meu que ele tinha uma pequena oficina de eletrônica no fundo de casa. E eu sempre olhava aquela coisa e achava mágico, né? Ele consertava a televisão, consertava videogame, consertava várias coisas. Eu ficava olhando assim, nossa, liga esses componentes e magicamente uma imagem aparece e tudo mais, né? Sempre tive muita curiosidade para entender como que essas coisas funcionavam. E foi passando o tempo, eu fui pegando gosto por videogame, tecnologia. Até que eu lembro, era a época que revista de videogame era uma coisa meio comum, assim, né? Hoje em dia eu não sei se o pessoal ainda tem essa cultura, mas eu sei que o pessoal mais antigo lia muita revista. E eu lembro, tinha sempre aquela sessão de cartas aos leitores, e alguém escreveu assim, como que eu faço um jogo, né? Os editores lá responderam assim, não, você precisa saber uma linguagem de programação, precisa saber C, precisa saber Assembly, precisa ter um computador, lá. E eu ficava pensando, nossa, legal esse negócio de computador, com computador eu posso fazer jogo. E foi mais ou menos assim, foi puramente pela curiosidade de tentar entender como as coisas funcionavam, e eu fui aos poucos descobrindo esse caminho, só que minha família... Eu acho que eu não posso dizer que minha família era pobre, mas ela era certamente classe média baixa, assim, meu pai sempre endividado, aquela coisa de dificuldade mesmo de passar o mês, superinflação, era aquela época bem complicada do Brasil, e demorou muito até a gente ter um computador em casa. Quando eu fui ter, foi na época que eu já estava no final do primeiro grau, e era bem também o comecinho da internet. Foi assim, quando a primeira oportunidade que eu toquei no computador, claro, a primeira coisa que eu fiz foi destruir ele, formatar o disco e zerar tudo, tive que reinstalar tudo de novo. Mas eu comecei a me interessar e procurar tutorial de como fazer jogo na internet. E foi mais ou menos assim que tudo começou. E como é que foram esses primeiros passos? Como é que foram esses primeiros joguinhos? Você usava alguma linguagem, alguma coisa específica? Conta um pouquinho sobre esse comecinho desse desenvolvimento aí para você. Então, meu começo, assim, foi... Como eu tava procurando tutorial na internet, a gente tava falando, assim, só para situar, não tenho mais ou menos 1997, 98. Embora a tecnologia já era mais avançada naquela época, mas o tutorial que eu achava era tutorial de MS-DOS. Meu computador tinha Windows 3.11 e DOS 6. Então eu achava coisas de Basic, achava coisas de Assembly, tinha várias formas de codificar em Assembly, você mudar o modo de vídeo e como que você plotava pixel e acesso à memória, e tinha várias coisas legais naquela época, que hoje em dia acho que nem se aprende mais isso. Mas eu acho que a primeira vez que eu realmente comecei a entender código, além de fazer tutorialzinho, de brincar com paleta de cor e fazer fade in, fade out e efeitos bem simplísticos, foi quando eu não lembro como que eu consegui, foi um disco do DOS 5, e o DOS 5 vinha com 3 jogos em Basic. Tinha o Gorilla Bass, não lembro qual que eram os outros dois, tinha um que era o Nibbles, que era tipo aquele das cobrinhas, você começa com uma cobrinha pequena, você vai comendo coisinhas, você vai ficando com a cobrinha maior, você não pode dar a volta em si mesmo. E o do Gorilla era um jogo desses de, tipo, calcular a coordenada, e onde você tacava uma bomba e a bomba fazia uma parábola, você tinha que acertar uns alvos, algumas coisas assim. Meio que assim, um Angry Birds bem rudimentar, né? E foi meio que lendo o código mesmo que eu comecei a entender, se eu escrever print, aparece a letra na tela, se eu escrever não sei o que, faz isso, se eu usar essa função, eu consigo mudar o cursor de posição. E também, na época, o meu pai ele tinha uma coleção de revistas, microsistemas. Esse tipo de revista, elas geralmente vinham com listagem de código também, de programas que, geralmente escrito em Basic, só que para microcomputadores bem mais antigos, da série TK, TK2000, TK98, tarará.
lendo aqueles códigos eu também falei, você pode usar isso aqui e faz tal coisa. Então, eu praticamente aprendi na base da engenharia reversa, meus primeiros códigos. Isso na época eu tinha, 14, 15 anos de idade. E foi indo assim até segundo grau, e os primeiros códigos meus foram todos nessa base de procurar baixar tutorial da internet, tentar entender o que eles estavam falando e fazer engenharia reversa desses programas que eram, vamos lá, entre aspas, open source, né? Porque Basic é interpretado, Basic naquela época a forma de compartilhar código era com o código mesmo, né? É sempre a importância da experimentação, né? A importância de você pegar alguma coisa, tentar entender como funciona, fazer uma modificação, ver que impacto que aquela modificação teve naquele código e aprender a partir dessa experimentação. E conta um pouquinho pra gente como é que foi a tua evolução na escola. Você mencionou ensino médio e tal, você fez faculdade, como é que foi a tua evolução aí no teu lado da tua educação? Muito bom esse ponto sobre a curiosidade. Na escola, eu vou dizer que eu era bastante indisciplinado, assim, eu me entediava rápido com as aulas. Embora eu tirava boas notas, mas eu não era uma boa aluna. Mas justamente porque, assim, eu só investia naquilo que eu tinha curiosidade, assim, computador, né, não fazia parte da escola, mas era uma coisa que me interessava muito. Cresci estudando em escola pública, né, como eu falei, minha família não tinha muitas condições. Primeiro grau inteiro escola pública, segundo grau escola pública. Quando chegou a época de fazer faculdade, era assim, faculdade pública ou nada. Só que, infelizmente, né, eu venho de uma família que tem aquela cultura terrível de que eles falam assim, só existem 3 profissões, existe engenharia, existe direito e existe medicina. Escolha uma delas. E lá vai Daniela, na idade de prestar vestibular, ok, eu tenho uma das 3 que eu posso escolher, como se não existisse mais nada no mundo, né? Mas enfim, mentalidade do povo daquela época. O que eu fiz? Olhei lá a Federal do Paraná, né? Eu sou curitibano, fui lá, Federal do Paraná, cadê a engenharia da computação? Não tinha. Tinha ciência da computação, mas eu não sabia que eu podia fazer isso, porque eu tive aquela lavagem cerebral de berço de que só existia 3 profissões. Aí eu fui ver o que era mais próximo de computação, era engenharia elétrica. E nessa época meu pai ficava na minha cabeça, não, você tem que fazer medicina, medicina, medicina. Eu desafiei, fui fazer engenharia elétrica, na minha cabeça o que era mais próximo. Eu tive só uma matéria de programação, que foi bem interessante ter essa matéria, por sinal. Mas, na prática, a engenharia elétrica na Federal do Paraná, naquela época, pelo menos, era praticamente eletrônica de potência, que não tinha nada a ver com computação. Tinha um pouco de eletrônica e um pouco de telecomunicações também, como outras ênfases que se podia fazer, mas, assim, muito pouco programação. E, lógico que eu me frustrei com o curso. Eu acabei fazendo 3 anos, larguei. Depois disso, eu risquei da lista, ok, engenharia não deu certo. Tentei fazer medicina, que é um outro capítulo, a gente pode explorar se você acha que faz sentido, mas assim, eu fiz 3 anos de medicina também, não deu certo. Depois de 2 faculdades que eu fiz 3 anos e saí, eu pensei assim, peraí, tem um padrão aí, eu acho que eu não consigo fazer mais do que 3 anos de faculdade. Fui procurar, daí eu já estava um pouquinho mais perto, pensei, ok, existe esse negócio que chama curso de tecnologia. Aí eu fiz tecnólogo em análise de sistema e foi aí que eu me formei, que era 2 anos e meio, beleza. Ok, menor do que 3 eu consigo. E deu certo. Então, assim, em termos de formação, minha formação foi essa. Demorei bastante para me formar. Eu já estava trabalhando na Oracle quando me formei. Mas foi porque eu, como muitas outras coisas na vida, foi meio que na base da tentativa e erro, até achar o meu caminho. Perfeito, um pouco da experimentação que a gente estava falando um pouco mais cedo, né? E você tentou um caminho que não funcionou, tentou o caminho da medicina também, não funcionou, mas você encontrou eventualmente o caminho que funcionou para você. E você mencionou aqui que você já antes de terminar, concluiu o seu curso era tecnólogo que chamava, não tenho certeza se era a designação do curso, mas você já estava trabalhando para a Oracle. Conta um pouquinho para a gente como foi essa chegada nesse primeiro emprego com uma empresa já grande, estabelecida como a Oracle. Deixa eu só complementar então a história, porque assim, esse não necessariamente foi meu primeiro emprego. Eu divido minha carreira em fases, são mais de uma na verdade. Provavelmente são umas 4, 5 fases nessa altura do campeonato, mas assim, a primeira fase da minha carreira foi essa que eu fui para engenharia elétrica. E assim, eu gostava de código, então assim, o que eu fazia era continuar experimentando. Às vezes eu fazia de trabalho de programação para outras pessoas para ganhar dinheiro. Sim, eu vendia os trabalhinhos. De fazer, às vezes, algum freelance, alguma outra coisa assim. E até que eu consegui um emprego numa empresa que eu entrei como estagiário, uma empresa que não existe mais, se chamava Delta Core. E era uma empresa que foi fundada por alguns engenheiros do ITA, eles faziam diversos projetos, assim, a gente não gostava de chamar dessa forma, mas na época tinha muito termo que a gente chamava de body shop, que é assim, é uma empresa que terceirizava pessoas para outras empresas. Eles tinham um contrato com a LL, com a Embraer, com tudo mais.
E eu entrei nessa empresa como a primeira estagiária, com base na minha experiência mais de assembly, programação baixo nível, porque eles precisavam de alguém para fazer firmware. E eles estavam desenvolvendo na época, isso foi em 2004, uma das primeiras máquinas de cartão de crédito sem fio. Porque, se você lembrar, nessa época, você não chegava num táxi e tinha uma máquina de cartão de crédito, por exemplo. Não existia isso. Táxi era no dinheiro. Dependendo do lugar que você fosse, assim, não tinha maquininha de cartão. Não era essa coisa que hoje tem em qualquer lugar. Eram uns trambolhões a máquina de cartão também, inclusive. Enfim, eles estavam desenvolvendo a primeira dessas máquinas. Eu tinha um microcontrolador 8051 com 4K de memória e tinha que fazer o hardware funcionar. Então, o hardware é todo customizado, feito pelo pessoal de engenharia lá, e eu estava fazendo o firmware. E com base no meu trabalho, eu fiquei 2 semanas como estagiário, eles falaram assim, não, peraí, acho que você está fazendo um trabalho muito bom, vamos te contratar. E foi meu primeiro emprego. Na época, assim, fiquei mó feliz, assim, eu ganhava muito bem, eu ganhava, na época, R$1.500. Em 2004, isso era ridiculamente alto para um primeiro emprego. A empresa era muito bacana, tinha uma cultura muito legal, só que, assim, todo mundo era excelentes engenheiros, mas não eram muito bons administradores. Então a empresa ela acabou quebrando. Foi, acho que mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos depois que eu saí. Na época que eu saí já estava indo bem ruim. Eu fiquei 1 ano e pouquinho nessa empresa. Na época que eu saí eu estava, acho que 3 ou 4 meses sem ganhar salário, coisa assim. Eu estava bem frustrada. E aí eu saí e o problema maior naquela época foi que, assim, como eu estava fazendo isso em paralelo com a engenharia elétrica, de repente eu comecei a ganhar dinheiro com programação, adivinha o que aconteceu com o meu curso, né? Então foi a época que eu deixei de priorizar a faculdade, priorizei o trabalho, depois o trabalho não deu certo. Aí eu tentei, quando eu saí da empresa, resgatar a faculdade, mas já era meio que tarde demais. Ainda cheguei a fazer um estágio na Siemens para também desenvolvimento de firmware. Não durei muito tempo, não era o que eu queria. E foi naquele ponto que eu decidi assim, engenharia não deu certo para mim, vou parar isso aqui e vou pensar o que fazer da vida. Na época, meu pai aproveitou a oportunidade para falar assim, que tal fazer medicina de novo? Deu. Pensei e ok, vou fazer. Então foi ali que eu dei uma pausa. Tive 2 anos de começo de carreira, dei uma pausa, fui para medicina, fiz os 3 anos, depois eu voltei. Foi mais ou menos assim o meu começo. Muito bacana. E, Daniela, explica um pouquinho para a nossa audiência, que muita gente aqui ainda está tentando fazer um Hello World, tentando se convencer se entra em tecnologia ou não. Explica para nós um pouquinho o que é firmware e qual a importância do firmware. Ok, firmware. Eu diria que é o programa que a gente usa para controlar dispositivos portáteis. Então, eu penso qualquer coisa que é móvel. Hoje a gente fala muito de IoT, né? Isso já existia, a gente só vai mudando de nome. É engraçado que na TI a gente tende a reinventar certos conceitos de tempos em tempos. Mas, basicamente, um dos termos que a gente usa são sistemas embarcados. E se fala embarcado porque você está, digamos, desconectado de uma fonte de energia permanente. Assim, por exemplo, na sua casa você tem uma televisão. A televisão não é um sistema embarcado, ela está sempre conectada na tomada. Mas você pega, por exemplo, no caso da maquininha de cartão, ela não tinha, né, uma fonte de energia, é uma coisa que funciona na bateria. Geralmente, sistema embarcado ela tem série de restrições. Você tem que economizar energia, tem que ter uma fonte de energia portátil. Às vezes você usa energia solar para carregar a bateria também. Então, são coisas que geralmente você aplica no campo, né? Assim, às vezes algum sensor de umidade, sensor de chuva, sensor de temperatura. Hoje em dia tem muito sensor para questões agrícolas, assim, de controle de solo, de qualidade de solo. E geralmente são dispositivos que você não tem todo o poder de fogo que um notebook, que um computador tem. Então, quando a gente fala de firmware, são para controlar essas máquinas. Geralmente microcontroladores muito mais limitados do que você tem em um desktop, num servidor ou num notebook. Mas a proposta é assim, consumir menos energia, ser bem mais eficiente para você poder deixar no tempo. Às vezes é para controlar uma câmera, controlar esse tipo de dispositivo que precisa ser autônomo, de uma certa forma. Obrigado pela explicação. E, Daniela, então você separou um tempo, você foi fazer medicina e você eventualmente chegou para o teu curso de tecnólogo, acho que é o curso, e eventualmente você chegou na Oracle. Como foi a sua chegada até a Oracle? Eu tive essa fase da medicina, que, né, durou, como falei, 3 anos. E quando eu saí, eu tava meio assim desiludida, pensando assim, o que eu faço da vida? Mas chega aquele momento que a água tá batendo na bunda e você fala assim, eu preciso trabalhar. E era um momento que eu cheguei a considerar fazer qualquer coisa. Já tava assim no nível de desespero, procurando os empregos mais simples possíveis. Tomei muito não na cara, de coisa boba mesmo. Chegou uma hora que eu até tentei, até ser corretora de bolsa de valores eu tentei ser.
não deu certo. Senão, não estaria nessa carreira aqui hoje. Aí chegou um ponto que eu falei assim, quer saber? O que eu sei fazer mesmo, o que eu gosto de fazer é código. E foi um momento na minha vida que, assim, eu comecei a escrever meu currículo e ele dava meia página, porque eu tinha essas duas experiências que eu comentei. Eu tinha essa empresa que eu fiquei 1 ano e pouquinho e tinha estágio na Siemens. Dava meia página de currículo, mas eu quer saber? Não, vou tentar. Aí eu comecei a fazer código para ter como se criar um portfólio mesmo. E eu comecei a fazer um joguinho e tal, para poder demonstrar. Quando eu ia fazer entrevista, eu levava um netbook, nem sei se isso existe ainda, mas era um netbookzinho que eu demonstrava, aqui, ó, esse aqui é o tipo de código que eu escrevo, tarará. Tomei muito não. Nessa época as pessoas olhavam pra mim e falavam, essa pessoa não dá conta. Até que eu cheguei numa empresa, que era uma consultoria na época, que eu fiz a entrevista. Eu lembro que eu me candidatei pra uma vaga de C#, eu nem sabia nada de C#, eu sabia C++ e olha lá. Essa empresa falou assim, não, escutaram minha história, viram meu código, tarará, fiz um testezinho. E a diretora da empresa ela falou assim, não, o meu pai foi médico e ele largou a medicina para abrir essa empresa, então a gente entende você. E eu fiquei assim, nossa, qual é a chance de eu encontrar uma empresa que me falaria uma coisa dessa? E foi o começo de carreira, só que era bem instável, PJ, sabe? E era um PJ que todo mês eles falavam assim, a gente não sabe se a gente vai renovar o contrato. Fiquei só 4 meses nessa empresa. E na época eu entrevistei para trabalhar com C# e no fim das contas olharam para mim, e Visual Basic, rola? Eu falei, tá bom, tô topando qualquer coisa, só preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso pagar minhas contas. Nessa época eu era VB6, e vamos falar assim, nem faz tanto tempo atrás não, isso aí foi em 2010. Então assim, comecei de novo, do zero, fazendo Visual Basic 6, escrevendo form em Visual Basic. Nessa época era uma época assim, eu troquei muito de empresa nessa época. Eu fiquei 4 meses nessa empresa, depois já tinha aprendido um pouquinho mais, fui para outra, fiquei 1 mês, fui para outra. Porque assim, eu tava passando muita dificuldade. Eu tinha assim, zerado o cartão de crédito, tinha usado todo o limite do cartão de crédito, não tinha um dinheiro na minha conta, todo o limite estava usado, não tinha ajuda da minha família. E eu pensei, eu preciso ganhar dinheiro. Então foi uma época que qualquer R$500 mudava minha vida. Qualquer R$100. Se alguém me oferecesse R$100 a mais, eu trocava de emprego. Mas eu fui evoluindo. Aos poucos eu fui evoluindo. Fui aprendendo de novo a escrever código profissionalmente. Eu diria que foi uma fase meio estranha, porque assim, eu fazia as entrevistas e eu só falava, eu sei um pouco de código, e as pessoas me perguntavam assim, você sabe tal coisa? Não. Sabe tal coisa? Não. Sabe tal coisa? Não. Tá bom. Entra. O que era muito engraçado, mas era um reflexo de como que era o mercado naquela época também, né? Faltava muita gente. Se você soubesse ler código, muitas vezes já era o suficiente. Mas foi evoluindo, até que eu entrei numa consultoria chamada Wipro, que é uma multinacional indiana, gigantesca, uma das maiores consultorias da Índia, né, que eles estavam com operação no Brasil, provavelmente ainda tem. Lá eu conheci uma plataforma chamada Oracle Retail. Oracle Retail, na verdade, era um produto de uma outra empresa chamada Ritech, mas na época a Oracle estava naquela spread de comprar muita empresa, e eles compraram essa solução e rebatizaram de Oracle Retail. Mas como, vamos dizer assim, back-end, eu usava o banco de dados Oracle. E foi nessa empresa que eu aprendi mais sobre o banco de dados Oracle e falei, nossa, esse negócio é legal. E a partir dali eu mudei a minha carreira e comecei a orientá-la mais para banco de dados. Acabei me especializando em Oracle, tirei certificação, escrevi artigo, começava a postar nos fóruns e tudo mais. Isso, eventualmente, eu estava acompanhando as listas de discussão e alguém mandou uma vaga. Falando assim, precisamos de DBA Oracle em Curitiba. Eu falei, agora mesmo. Me candidatei e o resto é história. Talvez eu dei uma volta mais longa do que você esperava, mas foi assim que eu cheguei na Oracle. Não, foi uma volta espetacular. Uma volta que mostra novamente aquela coisa de um pouco da tentativa e erro também, e o caminho que te leva para uma empresa grande como é a Oracle, né, com um universo de oportunidades, né, que pintam aí pra gente. E como é que foi trabalhar para a Oracle? Como é que foi essa experiência para você? E eu presumo ainda no Brasil, propriamente dito, né? Como é que foi essa experiência? Conta um pouquinho pra gente, por favor. Então, Oracle sim, ainda estava morando em Curitiba. Foi uma experiência interessante, vamos dizer assim. Primeiro que, né, a vaga que eles anunciaram era DBA Oracle. Precisamos de DBA Oracle na Oracle em Curitiba. Eu falei, nossa, é pra mim, né? Mas no fim das contas, a vaga era para vendas. Era para ser Sales Consultant. Mas pra mim tava tudo ok. Eu pensei, ok, vamos tentar, né? Eu acho que uma das coisas que eu sempre, vamos dizer assim, se eu falar que eu planejei minha carreira, é um exagero. Vamos dizer assim, eu sou uma pessoa bastante oportunista, no sentido de assim, eu pondero as oportunidades que se colocam à minha frente.
E a Oracle chegou lá e falou assim, temos essa oportunidade, sim, requer conhecimento técnico de Oracle, mas a vaga é para vendas. E pré-vendas, né, mais especificamente, né, que nesse tipo de empresa existe a figura do vendedor, e o papel de pré-vendas é uma pessoa técnica que auxilia no processo de venda. A minha missão era fazer um double check de que o vendedor estava vendendo algo que fazia sentido. Realmente era validar o trabalho do vendedor, mas interagir com os clientes e garantir que a gente estava resolvendo problemas de verdade do cliente, vendendo coisas que faziam sentido, resumindo, vendendo as coisas certas. O meu portfólio era banco de dados Enterprise, que a gente chamava, e o banco de dados Oracle Enterprise é uma coisa gigantesca em termos de produto, tem muita feature, muita coisa que ele já faz por si só, mas também existe o conceito de options, que são quase como acessórios, né? Como você compra um carro, pode comprar o carro padrão, ou você pode colocar uma roda de liga leve, colocar uma direção elétrica e tudo mais. O banco de dados Oracle é a mesma coisa, você pode comprar o básico ou você pode ir incrementando. E claro, são vendas milionárias, de R$1 milhão para cima. Então, para justificar uma venda dessa, você tem que ter um caso muito forte de uso, você tem que poder justificar no negócio, falar assim, quase que como você dizer, ok, sua empresa vende tomate, sei lá, dá um exemplo aleatório. É você chegar e falar assim, comprando o banco de dados Oracle com essa option de Advanced Compression, você vai vender muito mais tomate e está aqui como? Está aqui a explicação de por que você vai vender mais tomate. Então, era muito um trabalho consultivo de chegar e falar não só o pessoal técnico, mas também diretor financeiro, CFO, CEO, bastante C-level. A experiência para mim foi um imenso aprendizado em como negócios funcionam. Foi menos sobre o ponto de tecnologia, mais sobre negócios e sobre relacionamentos e pessoas. E isso é uma coisa que eu trouxe para a vida. Assim. Desde que eu saí da Oracle, não tem um dia que eu não usei conhecimento de negociação, conhecimento de comunicação, de aprender como que você influencia pessoas, como que você traz pessoas para o seu lado, de entender que nem sempre a pessoa que tem o título é aquela que vai tomar a decisão ou vai influenciar a decisão. Então, às vezes, não é... o diretor financeiro está ali, pode ser que ele assine o papel, mas não é ele que você precisa convencer, você precisa convencer outras pessoas. Isso é quase que uma visão um pouquinho maquiavélica da vida, mas é como as coisas funcionam. Você acaba aprendendo, pelo menos nesse nível de projetos grandes, você tem que ter uma visão mais estratégica, tem que ter uma visão de como que os relacionamentos funcionam. E na época eu fiquei 4 anos na Oracle e eu atendia Paraná e Santa Catarina, eu viajei muito Paraná e Santa Catarina, eu viajei para outros lugares também, São Paulo, Espírito Santo, até Buenos Aires eu cheguei. Mas era uma vida basicamente de estrada, onde toda semana eu tinha uma lista de empresas que eu visitava. Eu acho que eu devo ter visitado com certeza mais de 100 empresas, mas talvez provavelmente chegou na faixa de 200 a 300 empresas ao longo de 4 anos, que era muita visita, muita visita. Às vezes eu passava um dia inteiro viajando, 8 horas, para fazer 1 hora de reunião e voltar 8 horas viajando para casa. Então é isso. Era um trabalho difícil, bastante difícil, porque é uma dinâmica muito diferente você de uma pessoa técnica, puramente técnica, virar essa pessoa mais híbrida, assim, de conhecimento de negócio e tecnologia, mas foi um aprendizado. E foram 4 anos na Oracle, né? E como é que foi depois da Oracle? O que te motivou a ir para a próxima oportunidade e qual foi essa oportunidade que pintou no teu caminho, hein? Então, o meu relacionamento com a Oracle não acabou de uma forma boa. Eu não tenho nenhum receio de falar sobre isso. Isso é público, né? Eu já falei sobre isso muitas vezes. Eu fui demitido. Não foi minha escolha sair. Eu não saí, eu fui saída. Na época foi devido a uma reorganização da empresa, que eles estavam cortando posições remotas. E eu era regional. A Oracle não tinha escritório em Curitiba. Então eles olharam para mim e falaram assim, a gente não tem escritório em Curitiba, tchau. Foi para mim um choque muito grande. Na época que eu pensei, eu dei o sangue 4 anos por essa empresa e acabou assim meio que em 5 minutos. Chegaram para mim, convocaram uma reunião e falaram, ok, agora você assina essa carta, entrega seu crachá e notebook e tchau e benção. Foi bem pesado essa saída e o que me deixou refletindo muito sobre a minha vida. Pensei, o que eu tô fazendo na minha vida? Nessa época eu olhei pro meu currículo e falei assim, poxa, só tem Oracle no meu currículo. Eu tinha a certificação Oracle Certified Professional, blá blá blá, tinha artigo publicado na Oracle.com, mais 4 anos de Oracle. Eu pensei assim, ok, minha especialidade é Oracle, eu trabalhava na Oracle e fui demitido da Oracle. E agora, o que me resta, né? Aí eu passei uns 6 meses me reconstruindo,
fazendo consultoria. Eu estava dando consultoria de Oracle EBS, fazendo algumas implementações. Eu comecei a vender curso de Oracle Tuning, Performance Tuning para banco de dados. Eu fiz algumas parcerias, inclusive com um ex-cliente meu, que no minuto que ele descobriu que eu saí da Oracle, ele me ligou e falou assim, Daniela, vem trabalhar comigo. Eu falei, ok, tá bom, vamos ver. Só que eu sabia que, assim, existe meio que uma quebra de confiança quando você fala assim, eu investi muito nessa tecnologia. É a mesma coisa que, sei lá, você investe em Google Cloud, você entra no Google e o Google te demite, assim, fica uma... Talvez até você possa falar que é uma mágoa, assim, de, puxa vida, vou investir tanto nessa tecnologia, agora... Eu fiquei com aquela thread na minha cabeça, pensando assim, poxa, não quero continuar fazendo Oracle, eu quero ver o que tem lá fora. E eu pensei, e uma das primeiras coisas que me ocorreu foi voltar para desenvolvimento. Pensei, eu gostava de escrever código, negócios é legal, mas não quero continuar fazendo negócio, é muito instável, a vida de vendas é muito instável. Tinha um ditado, pelo menos eu imagino que hoje ainda exista isso, que é assim, vendedor não tem passado. Quer dizer, você pode ter batido sua cota nesse quarter, mas o quarter que vem você está zerado, você tem que bater de novo, não importa o que você bateu no passado. E é uma vida bem difícil por conta disso. Eu pensei, o código era mais tranquilo, que eu acho que eu vou voltar para código. E era mais ou menos o começo do movimento de Big Data. As empresas estavam começando a falar de Big Data no Brasil nessa época. Eu saí na metade de 2016. Eu pensei, ok, Big Data, eu já tenho conhecimento de banco de dados, eu quero voltar para código, isso aqui parece ser um negócio que vou ter a oportunidade de fazer as duas coisas. E eu comecei a investir, fiz alguns cursos por conta, um curso de R no Coursera, fiz curso de Data Science, comecei a explorar. Eu estava morando no interior do Paraná nessa época, também havia uma certa dificuldade de conseguir emprego onde eu estava, mas aí eu comecei a abrir o leque, pensei assim, vou ver onde que tem isso aqui. E apareceu a oportunidade de trabalhar no Globo.com. Uma decisão que, assim, para mim foi um pouco difícil, que eu envolvia me mudar para Porto Alegre. Mas eu pensei, quer saber? Vou arriscar. Não sei o que é isso, se vai dar certo, se não, cidade nova, empresa nova, mas quer saber? Vou arriscar, é o meu recomeço. Foi mais ou menos assim que eu pivotei para a área de engenharia de dados. E aí começou-se um novo capítulo da minha vida, né? E vamos aí, uma nova experimentação, como tudo na vida da gente, né? A gente vai evoluindo para outros caminhos e tentando outras oportunidades, né? E como é que foi essa oportunidade? Conta um pouco pra gente o que isso trouxe de novas experiências e novos desafios para você. Esse foi um momento até relativamente turbulento da minha vida, porque eu também estava me separando de um relacionamento. Então, quando eu cheguei em Porto Alegre, foi assim, literalmente ano novo, vida nova. Em janeiro de 2017. Mas foi boa experiência. Na Globo.com aprendi muita coisa sobre sistemas de recomendação. O time que eu estava era o time de plataforma de recomendação. Então, assim, desde a entrega de APIs de recomendações, o Globo.com é nos portais, até hoje, um dos mais acessados do Brasil, talvez da América Latina. Então, a gente tinha um volume muito grande de acesso e tinha que fazer entrega de recomendações, e não só a entrega das recomendações, mas também fazer os algoritmos de calcular as recomendações. Aprendi muito sobre práticas de código moderno, que eu estava muito distante do código, tive que reaprender tudo de novo. Na época, eu tive que aprender Scala, que é uma linguagem muito interessante. Eu gosto bastante de Scala até hoje. Apache Spark, HBase, Redis, todas as sopas de letrinhas de Big Data e tecnologias modernas estavam lá. Python, mas também em termos de processo, Test-Driven Development, a questão própria de trabalhar com versionamento de código. Pensa que quando eu saí da engenharia, naquela primeira fase que eu tive, a gente usava ainda Tortoise CVS. A gente usava CVS, a gente usava SVN. Mas ainda, mesmo as empresas que usavam CVS, SVN e similares, Rational Rows, não sei, outras, vamos dizer, ferramentas primitivas de versionamento de código, o default era aquele zip file com a data, né? Muita gente ainda fazia versionamento de código fazendo um arquivo zip com a data do dia que você tirou o zip. Era um caos, né? Nas empresas mais maduras, obviamente, Tortoise CVS e SVN era o que dominava. Então, quando eu voltei já era Git. E vai lá, Daniela, aprender o que é Git, né? Aprender a trabalhar com branch, fazer pull request, depois, ok, existe um negócio chamado code review. Como eu passei, né, um dos grandes fatores limitantes desse trabalho na Oracle, por exemplo, que lá a Oracle não valoriza muito open source. Então eu não entendia nada de open source. Já a Globo é heavy user de open source. O pessoal usa muito open source. Então, ok, isso que é open source, é legal. Na verdade, não é tão ruim, não. Na Oracle, isso vinha muito do discurso de vendas,
de falar que open source é ruim, por quê? Porque você tem que vender o código proprietário, né? Você nunca vai ver a Oracle falando que open source é bom. Quer dizer, talvez algum dia, né? Não vou dizer, nunca diga nunca. Aqueles poucos ensinamentos de vestibular que valem para a vida. Nunca e sempre evite. Mas, enfim, foi a época também de exposição a métodos ágeis, trabalhar com board, com Kanban, Scrum, etc. Além da tecnologia por si só, que era muito interessante, né? Sistema de recomendação é muito bacana. Literalmente, o tempo que eu passei na Globo foi um tempo que eu passei meio que reciclando todas aquelas práticas que eu tinha perdido ao longo de 4 anos em vendas. Foi muito bom, foi muito bacana. Daniela, conta para os nossos ouvintes um pouco mais sobre o que são sistemas de recomendação. Ok, sistemas de recomendação. Em um tweet são sistemas, né, que eles tentam aprender sobre você para te mostrar coisas que seriam mais interessantes para você, né? Então, por exemplo, assim, um exemplo simplístico. Vamos dizer que você gosta de filme de ação. E você assistiu vários filmes de ação. Um sistema de recomendação vai tentar achar o próximo filme que ele vai te recomendar que você vai querer assistir. O sistema de recomendação ele é bem sucedido quando ele te mostra coisas que você gosta, mas que você, por conta própria, teria dificuldade de encontrar. Existe um equilíbrio, a gente tem vários estudos sobre isso, sobre o que é uma boa recomendação, mas outro termo para isso a gente chama de personalização. Então, quando você entra, por exemplo, na sua primeira página do Netflix, ele te mostra, achamos que você gostaria de, tarará, aquela lista de coisas. Aquilo foi um sistema de recomendação que calculou. Ele é baseado no seu histórico, do que você já assistiu, da sua navegação. Tem algoritmos, tem formas de calcular isso. E ele vai dizer assim, achamos que você tem grande chance de gostar desse próximo episódio aqui, ou dessa série que você não viu ainda. Então, basicamente, são sistemas que têm essa missão de deixar os sites mais com a sua cara. Então, assim, 2 pessoas diferentes acessando o mesmo site vão ver 2 tipos de conteúdo diferente. Ou seja, é semelhante ao que faz, por exemplo, o Netflix, né? Se você está olhando lá filmes e aquilo começa a coletar informação sobre o que você gosta, o que você não assiste, e começa a fazer recomendações que teoricamente seriam coisas que te interessam, né? Eu entendo que isso está tendo um relacionamento grande aqui com Big Data, né? Com toda essa parte de Big Data que você mencionou, e talvez também com coisas relacionadas à inteligência artificial. Seria isso? Justamente. Então, se você pegar assim, as principais plataformas de mídia, hoje em dia todas usam o sistema de recomendação. Netflix, Apple Plus, Disney Plus, Amazon Prime, mas pega outras áreas, Spotify também, ele tem aquela, que diz que é semanal, ele bola uma lista semanal de coisas assim, achamos que você ia gostar de escutar isso aqui. Claro, às vezes ele inclui o Spotify, como a questão do conteúdo música, muitas vezes quer escutar a mesma música, então ele vai fazer um equilíbrio, falar assim, vou recomendar músicas que você já escutou, mas também aqui algumas um pouquinho diferentes que parecem ser o seu estilo. E isso é uma das coisas que você pode customizar o sistema de recomendação. Você pode falar assim, quero que repita coisas que a pessoa já viu. Não, quero só mostrar coisa nova. Claro, a tendência, né, se você só se baseia no sistema de recomendação, é que você cria um segmento da realidade, né? Você acaba vendo só coisas que te interessam e acaba esquecendo que o resto do mundo existe. Então, se fala muito hoje em dia de viés de recomendação e de você criar uma bolha. Também uma área de estudo é como que você faz para não alienar as pessoas com os sistemas de recomendação. Então, você pode, por exemplo, adicionar um pouco de aleatoriedade às recomendações. Existe muito campo para trabalhar com isso, mas eu estou falando de mídia, mas isso também é para suas compras. Você abre o site da Amazon ou Mercado Livre, eles também usam o sistema de recomendação para o quê? Para recomendar uma coisa que talvez te interesse você comprar. Baseado nas suas visitas, achamos que esse livro pode te interessar, ou essa tigela. Enfim, é muito amplo esse conceito de sistema de recomendação, é para qualquer coisa que você pode consumir. E eles fazem parte de uma área do conhecimento que a gente chama de, em inglês é information retrieval, mas a gente fala, como se em português seria recuperação da informação. Porque é uma forma de você buscar a informação e colocar na frente do usuário informações que muito provavelmente por conta própria eles não achariam por conta própria. Então, assim, a máquina ajudando o ser humano a encontrar coisas. E Daniela, como é que foi o caminho depois da Globo? Você saiu da Globo para fora do Brasil ou você ainda foi para outras empresas dentro do Brasil? 2017 foi quase um reset na minha vida, né? Me mudei para Porto Alegre, comecei a Globo.com, tive que mobiliar uma casa inteira do zero, né? Que é a questão de separação e tudo mais. E foi um momento que eu estava pensando assim,
poxa, eu acho que o Brasil já deu para mim. Sendo bem sincero, eu fui para Porto Alegre por necessidade, porque era onde eu consegui um emprego mais interessante, mas não era o plano, não era o que eu queria fazer da minha vida. E como eu, de repente, me encontrei sozinho, pensei, qual que era o meu objetivo de vida? Eu sempre quis morar fora. Eu sempre me senti meio não em casa no Brasil. Eu acho que a minha cultura com várias coisas do Brasil, ela meio que conflita. E eu sempre quis morar num país desenvolvido. E eu pensei, tá, ok, eu acho que agora é a hora, agora não tem mais nada que me segura aqui. Pensando nisso, aí eu comecei a olhar, Globo.com, muito maneira a Globo.com, mas é uma empresa nacional. Quando que eu vou ter uma oportunidade de sair do país se eu ficar na Globo.com? Não vou ter. Foi aí que me ocorreu, ok, talvez, né, seja melhor eu trabalhar numa multinacional. A Globo.com, para quem não conhece, em Porto Alegre, ela fica no Tecnopuc, e o Tecnopuc é um prédio dentro da PUC-RS, onde tem várias empresas de tecnologia, e uma delas era a ThoughtWorks, e assim, literalmente assim, era subir o elevador, alguns andares para cima estava a ThoughtWorks. E a gente, claro, como era tudo do lado, a gente acabava conhecendo todo mundo ali, a gente fazia muito evento, meetup e tudo mais, e sempre acabava fazendo amizade entre as empresas. E eu pensei, ok, ThoughtWorks, consultoria, mas uma multinacional. Por que não, né? Eu também estava um pouco enjoado de algumas coisas que estavam acontecendo na Globo. Pensei, ok, vamos tentar a ThoughtWorks. Entrei na ThoughtWorks e comecei a trabalhar como consultora lá. Infelizmente, descobri muito rápido que mudar de país pela ThoughtWorks não era tão fácil quanto eu pensava. Oficialmente, no papel, é uma coisa do tipo, depois de 5 anos trabalhando no escritório, você pode pedir sua mudança. Na prática não é bem assim, tem exceções, tá? Mas, enfim, a história oficial, né, o caminho mais comum é ficar 5 anos. E eu estava naquele momento de pré-eleições de 2018, né? Não vamos entrar em política, mas assim, eu estava bem frustrado com os acontecimentos do país. E eu pensei, já deu esse país para mim, eu quero ir embora. Não tô a fim de esperar 5 anos. A gente acabou pulando todo um capítulo da minha vida que, em paralelo com a Globo, eu também comecei a engajar muito com a comunidade, fazer muita palestra e coisa por aí. E eu tive a oportunidade de ir algumas vezes para o exterior para participar de eventos. E num desses eventos eu fui para Londres, conheci uma turminha, e nessa época que eu estava assim, querendo acelerar meu processo de saída do país, eu comecei a aplicar para empresas aqui fora. Uma delas foi a GoCardless, que era uma startup aqui em Londres, e eles me estenderam a oportunidade, assim, eles estavam procurando Data Engineer com experiência em Google Cloud e Go, que era justamente as coisas que eu estava direcionando na minha carreira. Então, acabei passando no processo de entrevista e peguei minhas malinhas e vim para cá. É incrível como essas oportunidades de você palestrar também, de você ter uma oportunidade de palestrar no exterior, conhecer outras pessoas, e o tal do networking, né? Como é que isso faz um diferencial e acaba gerando oportunidade na tua carreira, né? E como é que foi essa mudança? Que você está em Porto Alegre, eu assumo, e você mencionou que você montou um apartamento e tal, e aí pinta essa oportunidade aqui na Inglaterra e você vai para a Inglaterra. Conta pra gente como é que foi essa saída do Brasil e essa chegada na Inglaterra e esse recomeço. É um momento bem estranho, porque existe muita incerteza, né? Muita incerteza de... Até você estar com o visto na mão, passagem comprada, tudo parece mentira. Tudo parece mentira. Bom, eu não sei como que foi a sua ida para o Canadá, mas assim, eu sei que eu até o último minuto parecia que aquilo não estava acontecendo. Eu tenho uma frase que eu uso muito que é: eu tenho mais sorte que juízo. E eu lembro que assim, eu estava bem na época de renovação de contrato de aluguel de apartamento. Aí eu lembro que a proprietária ainda me ligou. Eu não tinha falado nada para ela que eu ia sair do país, ela me ligou e falou assim: meu filho tá precisando usar, o filho ou sobrinho, algum parente dela, tá precisando do apartamento, se não quer liberar antes, eu te dou 3 meses de aluguel de graça. Eu falei, nossa, meu Deus do céu, tudo que eu queria mais na vida essa mulher tá me dando. Então assim, eu até tive muita ajuda da sorte mesmo, de as coisas parecia que se encaixaram para que naquele momento eu saísse do país. Vendi tudo que eu tinha a troco de banana. Eu lembro que eu vim para cá com praticamente 2 malas, assim, minha vida cabia em 2 malas. O que eu priorizei foi documentos pessoais, algumas roupas que eu tinha e os livros. A coisa que eu acho que talvez eu devia ter vendido e comprado de novo aqui, que foi o maior trabalhão para trazer, eu tinha alguns livros que eu gostava muito e eu quis trazer os livros. Mas assim, metade da minha mala era livro, por incrível que pareça. E isso eu acho uma coisa muito interessante, que assim, eu não gostava do Brasil. Eu falei, eu sempre tive muita dificuldade a me adaptar à cultura brasileira, por vários motivos.
E por mais que eu não gostasse do Brasil, eu tivesse, né, vários problemas com a cultura brasileira, você chegar numa cultura que você é diferente sempre é muito estranho. Pra mim foi muito estranho, porque eu tava aqui, mas tá num lugar diferente e não se sentir em casa, se sentir quase uma... Até hoje, eu tô há 3 anos aqui fora e assim, eu me sinto uma cidadã de segunda classe. Mas isso eu acho que é mais uma coisa da minha natureza, assim, eu sinto que quase como um tema da minha vida é procurar o lugar onde eu me sinto em casa. Isso tem uma questão mais filosófica aí. Mas, enfim, foi bem interessante esse processo, bastante certeza, mas por sorte o processo de visto pro Reino Unido é bem tranquilo de fazer. Eu fiz sozinha e não teve problema nenhum. Praticamente eles te pedem seu passaporte, um teste de inglês e um comprovante de que alguém te ofereceu um emprego. E era isso. Então, assim, na parte burocrática foi tranquilo, mas a emoção, a incerteza de você saber, nossa, isso realmente está acontecendo, essa foi a parte mais difícil. Você mudar de país não é uma coisa simples. Tem muita coisa que a gente... Em inglês a gente fala take for granted, né? Em português eu acho que seria a gente não entende coisas simples. Quando eu vim pra cá, quase 25 anos, eu falo para as pessoas, onde eu morava no Rio de Janeiro, você entrava no ônibus por trás e você saía pela frente naquela época. E aqui, eu cheguei aqui, você entra pela frente do ônibus, você ou sai por trás ou sai pela frente, e o processo é totalmente diferente. Quer dizer, as coisas mais simples que você está acostumado se modificam completamente. E você não tem mais família perto de você, você tem todo um monte de coisa que você tem que lidar e aí se adaptar. Mas isso gradativamente você vai vencendo e vai se adaptando às coisas. Obviamente nem tudo é perfeito, né? Mas eu acho que olhando para trás, pelo menos no meu caso específico, eu vejo que foi uma transformação muito positiva para mim e para minha família. E voltando um pouquinho aqui, falando um pouco mais da sua entrada aí, né, no seu começo na Inglaterra, você eventualmente foi trabalhar para JP Morgan, né? E conta um pouco pra gente como é que você deu essa evolução do seu começo aí até você chegar na JP Morgan. Realmente, o processo de adaptação é um país novo e principalmente a língua, por mais que eu soubesse inglês, o meu inglês sempre foi técnico. Eu aprendi inglês porque eu queria ler os tutoriais de lá atrás, desde quando eu estava aprendendo aqueles tutorialzinhos de jogo. Eu aprendi inglês para poder ler os tutoriais, basicamente, né? Para poder jogar videogame também, que é o meu principal hobby. Mas você chegar num país diferente que você tem que usar o inglês o tempo todo. Eu lembro que eu chegava assim, após um dia de trabalho, eu chegava extremamente cansado, completo burnout. Que eu tinha que dormir quase 12 horas para poder no dia seguinte aguentar o inglês de novo. É muito cansativo. Às vezes, até hoje, eu sofro para descrever coisas simples. Tipo, exemplo, essa palavra eu sei, mas colher. Eu vou falar assim, me dá uma colher de tal coisa. Esse tipo de palavra eu não tenho vocabulário. Mas com o tempo você vai pegando. Mas assim, acho que os primeiros 6 meses foram os mais difíceis em termos de acostumar com a língua. Uma das vantagens da Europa, especificamente aqui em Londres, é que eles têm muito imigrante. Então, por isso, o pessoal é menos exigente no seu inglês. Porque eles estão acostumados com gente da Europa vir falar inglês aqui. E o inglês do pessoal da Europa também não é perfeito. Até dentro da própria Inglaterra, assim, tem muita diferença do inglês do norte para o inglês do sul. Então, assim, o pessoal brinca aqui que inglês do norte não dá para entender nada. Principalmente para mim, que eu sou imigrante, eu não entendo mesmo. Mas foi, então, assim, eu passei meu primeiro ano aqui trabalhando nessa startup como data engineer. 1 ano eu comecei, já estava meio assim pensando, puxa, não é bem o que eu esperava. Sou muito grato a eles por terem bancado meu visto, me trouxeram para cá, mas assim, não estava muito legal. E eu tava pensando assim na vida, eu pensei, o que eu posso fazer, né? Teve a oportunidade de eu voltar para ThoughtWorks, só que aqui, eu pensei, ok, quer saber, eu acho que pode ser uma boa ideia, porque uma das coisas que eu valorizei bastante a ThoughtWorks é a questão de métodos ágeis, eles são muito bons nisso mesmo, e eu sentia que eu podia aprender mais um pouquinho. Então eu decidi voltar para ThoughtWorks. Nessa época, eu entrei como Principal Consultant, focando em engenharia de dados, principalmente em engenharia de dados. Só que também coincidiu com o começo da pandemia. Isso aí foi em fevereiro de 2020, então ano passado. Foi uma época muito estranha mesmo. No começo da pandemia, os primeiros 3 meses, foi assim, sumiu os projetos. Sumiu. Praticamente eu fiquei em casa sem fazer nada. Porque primeiro, eu não podia trabalhar do escritório. E depois, as pessoas, como elas estavam aversas a risco, as empresas começaram a cancelar o projeto. Depois de 3 meses, as pessoas viram, ok, não era tão ruim quanto a gente pensava que ia ser,
os projetos começaram a voltar e eu comecei a finalmente ter coisas para fazer, mas foi muito estranho. Mas o que pesou mais que foi assim, em 2020 foi um ano que eu fiquei inteiro trabalhando de casa, o que é uma coisa que eu amo, adoro trabalhar em casa. O meu problema é que Londres é uma cidade extremamente cara e para o meu orçamento, eu morava num apartamento minúsculo, que dava, sei lá, se muito, 30 metros quadrados. E pensa você trancada, e a regra aqui no Reino Unido era assim, você podia sair por 1 hora por dia para fazer exercício, e era isso, o resto tinha que ficar em casa. Então eu tava ficando louca naquele apartamento minúsculo. Aí eu pensei, ok, acho que Londres já não tá legal. A pandemia mexeu bastante com o meu psicológico. Tava um pouco frustrado, talvez hoje, em condições diferentes, eu nem tivesse saído da ThoughtWorks. Mas aí chegou o JPMC e mandou aquele clássico olá de recruiter, assim, olá, Daniela, como você está? Quer conversar? Eu pensei, ok, vou ver, esse negócio é diferente. Uma das coisas que me motivou a topar esse olá foi o fato da ThoughtWorks ser consultoria, e a consultoria tem aquele problema clássico que, assim, você não fica bom em nada. Porque no momento você está fazendo consultoria para um cliente, dura 6 meses, daqui a pouco você já está fazendo em outro que é completamente diferente, já tem que fazer ramp up, aprender tudo de novo. E eu estava procurando uma coisa um pouquinho mais estável que eu pudesse, assim, ok, eu quero aprender um produto, eu quero aprender uma coisa, eu quero um pouco menos de variabilidade na minha vida, né? Eu quero um pouco mais de estabilidade. E eu achei que no JP Morgan eu ia conseguir isso. Eu pensei assim, ok, o foco é, né, quando a empresa é dona da lojinha, você tem pelo menos, vamos dizer, vai que nem tudo é estável e fixo, porque se fosse estável e fixo a gente não tinha trabalho, mas é um pouco menos variado do que uma consultoria. Eu pensei, ok, isso pode ser uma boa ideia, mas sendo bem sincero, o que fez eu decidir por ir para o JP Morgan foi quando eles chegaram assim, a recruiter falou para mim, ela estava até tomando muito cuidado para falar na época, falando assim, Daniela, mas então, que bom, a vaga é essa, tarará, a gente gostou muito de você, mas só tem um detalhe, essa vaga é em Bournemouth. Eu fiquei, o que é Bournemouth? Nem sei o que é isso, né, de comer. Ela falou, não, isso aí é uma cidade na Costa Sul. Aí eu falei, what? Como assim, Costa Sul? Você tá falando costa, tipo praia? É isso que você tá me falando? Ela falou, não, o escritório é na praia. Eu falei, nossa, mas por que você não começou com essa parte antes? A gente nem precisava ter conversado tanto. E foi aí que eu pensei assim, quer saber, eu quero mais qualidade de vida, quero morar num lugar menor. E aqui, né, a vantagem, assim, com o mesmo dinheiro que eu pagava um apartamento minúsculo em Londres, eu tenho uma casa de 3 quartos aqui, assim, então a vantagem de morar numa cidade menor, no interior. A decisão, resumindo, foi um misto de qualidade de vida e a questão de ser um trabalho teoricamente mais estável. Eu poder me especializar em alguma coisa e não ficar pulando de galho em galho a cada 6 meses. E, Daniela, acredito que você mencionou que você é Product Owner agora, né? E explica um pouquinho pra gente o que é ser Product Owner. Tá, Hoje, Product Owner, é difícil definir Product Owner porque cada empresa vai dar uma definição diferente. No meu caso, Product Owner no JPMC, eu sou dona da lojinha, vamos dizer assim. Eu tenho um produto e eu sou responsável por tudo que diz respeito ao produto, desde budget, roadmap, o time responde para mim. Eu sou responsável pela direção de engenharia também, para garantir que a gente está seguindo todas as melhores práticas de engenharia, o desenvolvimento do produto está indo no caminho certo, interagir com os clientes, garantir que a gente está respeitando todas as regras, regulamentações de compliance. Né, um dos grandes, eu diria, pontos negativos, mas necessário de uma empresa financeira, é que é uma empresa muito regulada, ainda mais do porte do JP Morgan, que é gigantesco. Existe muita regulação. Então, assim, dentro dos meus papéis, é priorizar o que a gente vai desenvolver, garantindo que estamos respeitando todos os padrões do banco. Mas também, eu tenho um time de engenharia que as pessoas respondem para mim, então eu também tenho que cuidar da carreira dessas pessoas, fazer o one-to-one, garantir que está todo mundo sendo produtivo, que estão tendo uma experiência boa, que condiz com a carreira delas, parte de recrutamento. Então, é um papel misto de business, de focar, o produto faz sentido, mas também cuidar de toda a parte de desenvolvimento que um gerente de engenharia faria num time normal, em outras empresas. E, Daniela,
O que você olhando aqui, uma coisa que a gente mencionou brevemente aqui na nossa conversa é o papel do open source teve na sua vida. Você mencionou que você contribuía com o open source, ou continua contribuindo, e você teve a oportunidade de falar em eventos também, você conheceu pessoas na Inglaterra que eventualmente abriram esse caminho que você está hoje na Inglaterra, né? E você continua contribuindo com o open source? Que tipo de projetos você tem contribuído hoje em dia com relação à comunidade open source? Para começar, contribuição é um conceito muito amplo, né? A gente tende a ver contribuição open source como contribuição de código e não existe só código para ser contribuído. É uma coisa que eu sempre gosto de chamar a atenção para as pessoas, que às vezes a mentalidade que a pessoa tem é assim, por exemplo, citar um projeto aleatório, a Apache Spark. Apache Spark é um framework gigante de computação distribuída, as pessoas olham para o Spark e falam assim, nunca vou contribuir para esse negócio, eu não sou crânio o suficiente, não tenho inteligência para contribuir com um negócio desse. E na prática, né, todos esses projetos sempre vão ter oportunidades para contribuir, desde a pessoa que está mais começando até, a pessoa crânio que entende tudo, né, de cabeça e tudo mais e faz as coisas mais complicadas. Contribuição não é só o código mais inteligente ou enfim, não sei que palavra para descrever isso, mas não precisa ser aquela coisa rocket science que às vezes a gente chama aqui, o primor da engenharia. Você pode contribuir com documentação, você pode contribuir com exemplos. E eu diria que as melhores contribuições são aquelas que, né, você está fazendo que ajudam outras pessoas. É assim que a forma como eu vejo é você ajudar outras pessoas, se tornar uma coisa mais fácil para ela ser consumida por outra pessoa, é a única forma que você tem de você ganhar ganho de escala. Então, assim, se você, como uma pessoa, você viu uma documentação, está aprendendo um projeto novo, e você falou assim, nossa, isso aqui não está bem explicado. Deixa eu fazer uma contribuição, vou escrever isso aqui um pouquinho melhor, mandar. Pensa que se 2 pessoas lerem aquilo depois e entenderem melhor porque você fez aquela mudança, você já se multiplicou o seu poder de aprendizado daquela coisa. Então, assim, contribuir, melhorar a coisa, deixar mais legível, sempre é uma coisa boa. Falando, né, da minha história de contribuição, eu diria que eu fui contaminada por isso desde lá do começo. O começo da minha história foi estudando o código do Gorilla Bass. Se aquele código não fosse aberto, eu não estaria aqui hoje. Pensa como fecha o loop. Então, para mim, isso é muito importante. Eu penso todos os tutoriais que eu li, se a pessoa não tivesse perdido o tempo, entre aspas, para escrever aquele tutorial, não teria Daniela hoje aqui. Eu estaria fazendo outra coisa. Não sei o que, mas não estaria fazendo código. Então, para mim, isso é muito importante. Hoje, você vai ver que, se você pesquisar no meu GitHub, a maioria das contribuições que eu faço são relacionadas a tornar as coisas mais fáceis e mais aprendíveis e mais interessantes. O meu projeto open source mais bem sucedido é o meu tutorial de Go. Eu chamei ele de PacGo, que é, assim, é uma reimplementação do Pac-Man, aquele jogo clássico, em Go, mas numa forma de tutorial, que qualquer pessoa pode pegar aquele projeto, ler o código, ele está passo a passo, e em cada etapa do código você aprende uma coisa diferente sobre a linguagem. Tem um capítulo sobre a função. Aqui vamos fazer função. Um capítulo sobre GoRoutine, um capítulo sobre canais, e assim por diante. Então, assim, em termos de open source, eu tenho alguns projetos que são meus, que eu lidero. O PacGo é o meu mais popular, que tem não sei quantas estrelas no GitHub. Mas também tem talvez o meu projeto de mais impacto foi um projeto que eu fiz sobre importação de dados do DataSUS, que foi uma coisa que na época da medicina eu identifiquei um problema, que basicamente o SUS publica dados abertos, mas eles publicam num formato proprietário, que é muito difícil de ler, que não tem programa nenhum que lê, exceto o que eles mesmos publicam. E eu, né, baseado num código que já era aberto, eu criei uma interface para a linguagem R, para pessoas poderem baixar os arquivos do DataSUS e abrir no R e poder explorar aqueles dados. Isso, de longe, eu acho que é um projeto que eu fiz que teve um verdadeiro impacto social. Tanto que eu tive até agradecimento do Tribunal de Contas da União. Então, eu sei que todas as universidades federais do Brasil usam a minha biblioteca, o Tribunal de Contas da União usa a minha biblioteca, e várias universidades ao redor do mundo também usam essa biblioteca só para poder ter acesso aos dados de saúde. Então, foi realmente o meu projeto mais popular. E, claro, além disso, eu tento contribuir para projetos terceiros sempre que eu encontro... Mas, assim, geralmente quando eu encontro algum bug ou alguma oportunidade de melhoria.
Eu acho que isso talvez seja o maior aprendizado, que no Brasil, infelizmente, a gente tem essa cultura de consumidor de tecnologia. A gente não tem uma cultura muito de produzir tecnologia. A gente usa, sei lá, o Google Cloud, a gente usa biblioteca tal. E você realmente vai começar a se destacar na carreira quando você deixar de ser só consumidor e começar a contribuir, começar a modificar a tecnologia. E essa é a maior diferença que eu vejo de ir mais para o norte, que as pessoas têm um pouquinho mais de desenvoltura para chegar assim e falar assim, ok, esse negócio está quebrado, quer saber, eu vou ler o código e eu mesmo vou arrumar. Essa é uma mentalidade importante que a gente acaba desenvolvendo. Hoje, como eu falei, eu trabalho mais nessa parte de bug fixes, assim, é por demanda. Não tenho feito tantas contribuições quanto eu gostaria, mas assim, sempre que aparece a oportunidade eu tento fazer alguma coisinha. Daniela, quando você olha assim, a área de tecnologia em geral, existe algum tipo de tecnologia hoje com a qual você não necessariamente está trabalhando, mas que você gostaria de eventualmente trabalhar com aquele tipo de tecnologia, seja lá o que for? Eu vou te falar que a única coisa que eu queria trabalhar mesmo, que eu nunca consegui, é jogo. O sonho da minha vida é ter meu estúdio e fazer meus joguinhos. E é isso, assim, eu acho que eu já vivi de tudo um pouco, né? Eu contei um pouquinho da minha história, desde firmware, client server, banco de dados, já fiz todo tipo de coisa. Mas assim, jogo é a coisa que foi onde eu comecei e eu nunca fiz isso profissionalmente e eu realmente não faria isso pelos outros. Eu não quero trabalhar numa Electronic Arts, numa empresa desse tipo. Eu queria, assim, ter meu estúdio de jogos indie e fazer meus próprios jogos e, assim, meio que como uma forma de expressar a criatividade, expressar um lado artístico mesmo. Porque, assim, eu acho que é onde eu encontraria um pouco mais de realização pessoal. E, Daniela, olhando aqui para o nosso papo, toda a tua história, toda a tua caminhada aqui, né, e pensando no pessoal que a gente está tentando ajudar aqui com o grupo dos programadores, um monte de gente está tentando começar, né, tentando ver se aquele caminho é para eles ou não é, o que fazem, como é que aprende A, B ou C. O que você recomendaria para essas pessoas que estão começando hoje, que estão interessadas possivelmente numa carreira na área de tecnologia, uma carreira na área de programação, que é uma área tão vasta, o que você diria para essas pessoas hoje? Acho que baseado no que eu vivi, né, eu posso falar em termos da minha experiência pessoal. Primeiro, a questão da curiosidade. Acho que isso foi minha maior força ao longo de toda a carreira, que eu fui orientada muito pela minha curiosidade e um pouco do que eu descrevo como oportunismo. Eu sei que no Brasil a gente tende a ver o oportunismo como uma palavra com uma conotação bem negativa, mas a forma como eu interpreto o oportunismo nesse contexto é olhar para as oportunidades que tem à sua frente e você vê assim, o que das oportunidades que eu tenho na minha frente agora eu gostaria de fazer. Porque, no fim das contas, para mim é sobre você estar aprendendo. Enquanto você está aprendendo, está tudo certo. Eu sempre oriento minha carreira não para as coisas que eu sei fazer, mas para as coisas que eu gostaria de fazer. O que talvez seja uma mentalidade um pouco estranha, né? Porque muita gente se prepara para... porque eu quero fazer tal coisa. Eu já, assim, eu quero fazer tal coisa, vou tentar conseguir um emprego para ver se eu aprendo aquele negócio. Então é meio que uma inversão, nem sempre dá certo, você acaba tomando muito mais não do que o normal, mas, por exemplo, a gente falou de eu ser Product Owner, isso era uma coisa que eu queria testar desde a época da Globo. Na Globo não consegui, na TW não consegui, mas no JP Morgan apareceu a oportunidade, alguém me olhou pra mim e falou, você quer ser Product Owner? Eu falei, eu quero. Então, assim, eu oriento muito a minha carreira para coisas que me interessam e aí tá o componente da curiosidade. A segunda dica é, a carreira em TI não é uma carreira técnica. O que pode ser um pouco meio contraditório, mas assim, o que eu quero dizer com isso é, não é uma carreira apenas técnica. Enquanto eu não aprendi a lidar com pessoas, minha carreira foi muito limitada. Eu acho que mesmo que você queira ser o SME, né, aquele Subject Matter Expert, a pessoa mais especialista do mundo em tal coisa, se você não souber se comunicar, se você não souber interagir com as pessoas ao seu redor e do seu time, da sua empresa, de outras empresas, da comunidade, você não vai muito longe. Então, assim, são duas coisas, assim, o técnico é legal, mas eu até arriscaria dizer que todo mundo consegue aprender o técnico. Você pega com o tempo. Mas se você não prestar atenção e ativamente buscar melhorar a sua comunicação, isso vai ser muito difícil. É uma das coisas que a gente tende a ignorar, assim, a nossa área atrai muita gente com um alto QI, né, alta capacidade intelectual, mas que esquecem que você não está trabalhando só com a máquina, você está trabalhando com pessoas.
e que muitas vezes escrever o código mais inteligente do mundo não só vai ser ruim para o seu time, como vai ser ruim para você mesmo, que depois, daqui 2 meses, você já não vai saber mais o que você escreveu e vai ficar quebrando cabeça para tentar entender o que estava acontecendo. Quando na prática, se você focar em comunicação e pensar assim, vou escrever um código que é legível para todo mundo, você não vai estar só se ajudando, como vai estar ajudando toda a galera que trabalha junto com você. Então, assim, acho que para mim, as 2 coisas que destravaram minha carreira foi a questão da curiosidade e trabalhar com coisas que eu queria aprender e a questão da comunicação. Excelentes recomendações. E Daniela, planos para o futuro? Eu vou te falar que ainda existem algumas coisas que eu gostaria de fazer na TI, não muitas. Uma delas é explorar potencialmente uma carreira em Developer Relations, que eu acho que é quase que um sweet spot para mim por conta de, eu gosto desse trabalho de comunidade, de ajudar pessoas, e eu sempre brinco que, Developer Relations parece ser o sonho, porque eu seria paga para fazer aquilo que eu gosto. Mas, assim, por enquanto como eu falei, pode ser que tem coisas que eu nem cogito ainda e vão aparecer na frente. Também tenho esse sonho da empresa de jogos, que talvez algum dia eu dê aquela parada e fale assim, quer saber? Chega de trabalhar para os outros, vou experimentar isso aqui. Mas, assim, nenhum plano concreto. Agora eu estou, assim, explorando essa carreira de Product Owner e vamos ver. O que vai acontecer no futuro, só o futuro dirá. Perfeito. E, Daniela, você mencionou que você joga também, né? E você tem dicas de jogos, de livro, de música e filme para os nossos ouvintes? Olha, jogos, depende muito do que as pessoas gostam, né? Eu jogo mais coisas single player. Claro, um eterno clássico para mim é Hollow Knight, eu que gosto muito dessa coisa de indie games. Hollow Knight é aquele indie game que não parece indie game, eles estão tão bem feito que é. Tá para sair o 2, então quem não jogou Hollow Knight é uma boa oportunidade. Eu jogo muito JRPG, então agora eu tô jogando Tales of Arise, que é um jogo bem bacana. Eu não diria que é o melhor da série, mas tá sendo bem bacana. A série Tales of, de modo geral, é muito boa. Tales of Berseria é o meu favorito. Então, de jogos seria isso. O que mais? Você perguntou livro também? Se for livro técnico para a pessoa que está na área, mas uns livros que faz a gente pensar, tem um chamado, eu não sei se existe em português, tá? Mas é o Structure and Interpretation of Computer Programs. Às vezes eles chamam de SICP, S-I-C-P. É um livro que ele ensina a computação sobre um ponto de vista de programação funcional, mas o objetivo não é ensinar programação funcional. O objetivo é ensinar os fundamentos da computação. E ele é quase que escrito de uma forma poética, é muito interessante. E acho que seria isso, de livro e de jogos, no momento. Alguma dica de música ou filme? Música, o meu gosto é muito exótico, acho que pra dar dicas pra pessoa. Eu acabo escutando mais J-pop e músicas de anime, mas atualmente eu não tenho escutado muita coisa. Acho que pensando aqui de filme, para conectar com alguma coisa na área, talvez Piratas do Vale do Silício. Acho que é um filme que todo mundo devia assistir. E claro, tem sempre os ficção científica clássicos, Ghost in the Shell, Akira, etc. Mas eu diria assim, se for para assistir alguma coisa que ajude a entender um pouquinho, claro, que é uma dramatização do que aconteceu no começo do Vale do Silício, Piratas do Vale do Silício é um dos meus filmes favoritos. Ótimo. E você quer deixar alguma informação para contato aqui, algum site, Twitter, o que seja? Eu geralmente sou mais acessível no Twitter, então eu acho que podemos deixar o Twitter, é @danicat83, DANICAT83. Fica à vontade para seguir lá e mandar DMs. Eu tento responder todas as minhas DMs, nem sempre eu consigo, mas sempre o pessoal pede a dica e tudo mais, eu estou aberta, vamos conversar. É só me marcar ou mandar uma DM que eu tento ajudar no que eu puder. Excelente. E Daniela, a gente conversou aqui mais de 1 hora no sábado para você na Inglaterra, agora já são quase 8 horas da noite. Eu queria novamente agradecer muito aqui pelo teu tempo e contar essa fantástica história aqui de evolução pessoal e profissional para nós. E é um prazer enorme conhecer você e conversar com você hoje. E muito obrigado aqui pelo teu tempo, hein? Que isso, eu que agradeço o convite mais uma vez. Se a minha história puder ajudar a inspirar alguém ou ter mais ideias sobre a vida, eu acho que já valeu muito a pena. Então o objetivo é esse mesmo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado e um forte abraço. Chegamos ao final de mais um episódio. Agradeço a todos a atenção e o nosso site é osprogramadores.com. Participem e até o próximo episódio. Um bom dia para todos.